É um tema muito importante que cada vez mais tem sido discutido, né? O autismo. Como identificar sinais do transtorno do espectro autista em crianças? Isso é essencial para que as intervenções adequadas sejam feitas o quanto antes. Para nos ajudar a entender como reconhecer esses sinais e quais são os primeiros passos a serem tomados, recebo a pediatra, doutora Renata Gomes. Doutora Renata, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder contribuir com informação para a população e para todos, né? E é um assunto que gera muitas dúvidas, gera também muita ansiedade nas famílias, né? Aquela preocupação de receber um diagnóstico. Às vezes muitas famílias têm medo, para começo de conversa, de descobrir, de ter o diagnóstico. Sim, as famílias ficam bastante angustiadas, porque sempre o desejável é ouvir do pediatra que está tudo bem, que o desenvolvimento está evoluindo conforme o esperado, mas algumas vezes a gente percebe que não. É aquela verdadeira fala que os pediatras às vezes falam, né? Ah, cada criança tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo desde que respeite um marco do desenvolvimento esperado. Então, se fugiu dentro desse marco, a gente precisa investigar. E aí vem o processo de intervenção precoce. Então, o que eu geralmente gosto de orientar ali em relação aos sinais precoces para a gente suspeitar do transtorno do espectro autista. Aquele bebê que não fixa o olhar. Então, desde o nascimento, na fase de recém-nascido, o bebê ele olha para a mãe durante o período de amamentação. Se o bebê não está fixando esse olhar, isso já é um possível sinal. Reforço aqui também que nenhum sinal isolado vai fechar diagnóstico de autismo. Então, a gente tem que juntar um conjunto de sinais e sintomas para pensar nessa possibilidade. E independente de rótulo de diagnóstico, nosso objetivo é a intervenção precoce. É garantir que essa criança tenha o mínimo de prejuízo possível e garanta o seu potencial máximo de desenvolvimento, tem o máximo de qualidade de vida possível. Então, voltando ali os sinais, aquele bebê que tem dificuldade de sorrir, que às vezes é um bebê mais molinho, tem uma hipotonia que a gente chama, bebê que faz movimentos repetitivos, então às vezes eles sacodem as mãozinhas, principalmente quando eles ficam mais eufóricos, mais ansiosos, eles têm o costume de enfileirar os carrinhos ou às vezes separam por padronização de cores ou empilham os objetos, têm preferência pelos objetos ao invés da face humana, não costumam dar função para o objeto. Então, por exemplo, quando estão brincando com o carrinho, ao invés deles fazerem um brum, brum, eles viram o carrinho e começam a girar essas rodinhas. Então, são crianças que chamam a atenção. Eles preferem, geralmente, objetos ao invés da face humana. Então, essas crianças, tanto para os professores, para os pais, tem que acender um alerta, uma luz no sentido de que, opa, talvez possa se enquadrar dentro do transtorno do espectro autista. Então, procurar o pediatra, procurar o neurologista pediátrico ou psiquiatra infantil para justamente tentar iniciar o quanto antes essa intervenção. E essa intervenção, ela envolve uma equipe multidisciplinar, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo e, mais importante, a gente precisa de um tripé, de um engajamento da família, dos terapeutas e da escola, para que essa criança tenha um tratamento de sucesso, que a gente diz um tratamento com quantidade, com qualidade e com intensidade. Porque quando a gente fala de infância, de desenvolvimento, tempo é cérebro, a gente não pode perder tempo, a gente não pode condenar essas crianças deixando esse tempo passar sem que haja essa intervenção. E a família em casa é fundamental, que tenha uma boa rotina, que na medida do possível mantenha as crianças longe de telas, para que justamente consiga garantir o máximo do potencial de desenvolvimento das nossas crianças. Justamente, a senhora falava, não é colocar um rótulo, né? Ah, então é autista, vai estar já, digamos assim, num grupo, ali numa caixinha, não é isso? Porque qualquer tratamento, identificar um sinal, na questão do atraso da fala, pode não ser autismo, mas pode encaminhar para a fono, que vai diminuir esse sofrimento, às vezes, da criança no futuro, né? Exatamente. Independente se tem diagnóstico ou se não tem, se a gente detecta ali, por exemplo, a criança ali por volta de 2 anos, ela tem que falar em torno de 200 palavras, ela já precisa começar a montar pequenas sentenças, né? Juntar 2 palavrinhas. Então, essa criança está com um vocabulário pobre ou não consegue ainda montar essa sentença, não tem por que não encaminhar para fono. Se lá na frente fechou o diagnóstico, tudo bem, o tratamento foi feito, que é essa intervenção. E se não fechar o diagnóstico, tudo bem também, a criança não vai perder por receber essa intervenção. E deixar de intervir, certamente, vai trazer prejuízo para essa criança. Porque um atraso, ele vai acarretando em outros atrasos. Então, uma criança que tem atraso na fala, ela naturalmente pode ter atraso na leitura, na escrita. Então, daí a importância da gente pensar em seres humanos funcionais, em qualidade de vida para esses seres humanos do futuro.
E doutora, a senhora me falava algo que eu achei muito interessante. Olhar para a criança é olhar para si mesmo, porque muitos pais acabam descobrindo coisas sobre eles nas crianças. Sim, é relativamente comum na rotina de consultório, a gente está num processo de investigação diagnóstica da criança e a gente olha para essa mãe ou para esse pai e identifica determinadas características, inclusive é muito comum a fala das mães. Eu me vejo no meu filho, essas características eu também identifico e reconheço. Então, muitas vezes eu falo ali para os pais, quem sabe não é o momento também de procurar ajuda, até porque para prosseguir com o tratamento e acompanhamento da criança com qualidade, é importante que os pais estejam bem também. E esse processo de autoconhecimento faz parte dessa jornada. Não pode só delegar ao profissional que faça o tratamento, né? Porque existe um impacto também, os pais criam muitas expectativas, né? Como tu disse, assim, ouvir do médico que está tudo bem, que ela vai crescer e aí não vai precisar de cuidados especiais. Em tese, toda criança precisa de cuidados especiais, né? Sim. Mas hoje, com a correria, muitas vezes mães solos, elas têm dificuldade de sim dar essa atenção que toda criança merece. Sim, é uma realidade do cotidiano, né? O que eu digo sempre assim, quando a gente levanta essa bandeira, é comum que exista um mecanismo de defesa chamado negação. Mas o que eu digo para os pais, não permaneça nesse lugar por muito tempo. Querer ouvir uma segunda ou uma terceira opinião é direito, né? Eu acho até que é saudável ir atrás disso, mas não permanecer nesse lugar por muito tempo para justamente essa criança não perder esse tempo de desenvolvimento. E por outro lado, também não se culpar se demorar a perceber, né? Sim, e entender que assim, se livrar dessa culpa, porque essa culpa não vai levar a lugar algum. É entender que assim, a gente tem que trabalhar com as ferramentas da realidade da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza 0 de tela até 2 anos. Então a mãe solo, que precisa tomar um banho, que precisa fazer uma comida, eu digo, mãe, trabalha com as ferramentas dentro do que é viável na sua realidade. Vai expor o mínimo possível, mas às vezes essa mãe precisa tomar um banho, precisa fazer uma comida e ela acaba tendo que colocar essa criança na tela. E doutora, a senhora então falou desses sintomas, né? Desses comportamentos, na verdade, que podem ajudar a fazer um diagnóstico. O encaminhamento, então, é buscar um profissional. Qual que é a porta de entrada? Assim, eu sei que é uma linguagem de SUS, porta de entrada, mas qual o primeiro profissional, então, que se deve buscar? Isso cada vez está se tornando assim mais comum, vamos dizer, dentro da realidade do dia a dia, que esse profissional de entrada seja o pediatra. Porque o pediatra é quem faz esse acompanhamento da criança desde o nascimento, aliás, até antes do nascimento. Hoje a gente preconiza que a primeira consulta do pediatra seja ainda no pré-natal. Então já tem um vínculo pré-estabelecido com essa família, é o profissional da maior confiança, teoricamente, nesse primeiro momento da família. E os professores também. Então, os alunos ali dentro de sala de aula, dentro das creches, os professores cada vez mais têm esse olhar mais apurado, vamos dizer assim, para conseguir reconhecer esses sinais, independente de diagnóstico, mas realmente reconhecer que algo talvez não esteja se desenvolvendo como deveria para o esperado dentro daquela faixa etária. E é muito importante a fala da doutora, porque eu já ouvi de alguns profissionais que realmente a negação dos pais e até assim uma certa agressividade com o profissional, não, meu filho não tem problema, meu filho, né? Tipo, é como se fosse a responsabilidade da escola e até colocando a culpa no profissional. Então, é muito importante saber disso. Doutora, chegou um WhatsApp para a senhora? A produção vai colocar aqui na tela. Boa tarde, meu filho teve uma crise quando tinha 3 anos, começou a gritar quando estava no banho, levei ele no psiquiatra e o diagnóstico foi TDAH, mas não consegui ainda com a psicóloga, estou na luta. Márcia participando conosco, muito obrigada, Márcia, pela sua participação. Esse é um ponto assim, relativamente importante que a gente vê com uma certa frequência na prática uma confusão. Dificilmente a gente consegue fechar um diagnóstico de TDAH antes dos 5, 6 ou até 7 anos. Então, geralmente, esse tipo de comportamento de crise, né, que a gente chama de rigidez comportamental, ele costuma estar mais relacionado ao transtorno do espectro autista. Então, minha sugestão é tentar passar por consulta com um profissional que tenha capacitação dentro do transtorno do espectro autista. Então, seja um pediatra, seja um neurologista ou psiquiatra infantil, mas que tenha essa capacitação específica dentro do transtorno do espectro autista. Mas seria realmente a minha principal hipótese diagnóstica para ele nesse momento, pela faixa etária. Alerta importante. Eu comentava com a doutora que quando minha filha nasceu, praticamente 20 anos atrás, ela tinha intolerância à lactose. E aí a primeira pediatra dela, dá leite de soja.
enquanto estiver fazendo bem, continua dando. E aquilo me incomodou. Aí procurei um outro pediatra que pediu o exame. Então, hoje é muito comum. Já, né, o bebê nasce, já são feitos vários exames e até a gente tem acesso, a gente já percebe sinais mais fáceis. E o autismo, por mais que se tenha falado, também é algo relativamente novo, né, doutora? Então, em termos de especialização, tudo, é importante que a gente debata esse assunto, que você saiba que existem profissionais que já são especialistas no tema. Porque todo pediatra está bem preparado, mas às vezes ele busca uma vertente, busca ali uma área para se especializar ainda mais. Sim, eu acho que é uma questão do futuro, acho que cada vez mais os pediatras e os professores vão se especializar, porque essa demanda ela é crescente, ela está aí no consultório, ela está nas escolas, mas reforço que o neurologista infantil e o psiquiatra também infantil, eles são o suprassumo da neurociência, né? Eles têm um papel fundamental, são eles que vão tratar ali as comorbidades, indicar os medicamentos. Então, quero deixar aqui bem claro que eles são de fundamental importância, para não menosprezar a importância deles nessa área de atuação. E também quero deixar claro que o autismo ele não é um problema, né? O problema é a desinformação. O autismo não é uma doença que se trata, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, porque são batalhas que eu vejo que os pais vivem no dia a dia em relação a preconceito ou falta de informação em cima ali do tema mesmo. Maravilha, muito obrigada, doutora Renata Coelho, participando aqui ao vivo conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada.